Fala torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. Confere se você está inscrito aqui, curta o vídeo, compartilhe, ative o sininho para as notificações. Todas as vezes que vocês curtem o vídeo aqui do canal, permite que mais vascaínos possam conhecer a gente e permitir esse trabalho aqui maneiro, essa forma da gente bater um papo sobre o Vasco da Gama, que é uma grande paixão nossa, certo? Então hoje nós vamos para nossas curtinhas. Saiu a notícia de que o Tottenham está interessado no Ryan, né? As notícias basicamente hoje serão do Ryan, né? Então o Tottenham, pelos seus olheiros, está avaliando o Ryan como uma possível opção para a temporada que vem, já que há a especulação de que o Richarlison pode deixar a equipe londrina, beleza? Então o Tottenham, ele já observa o Ryan faz algum tempo, não é de hoje. Assim como também o Barcelona vem observando o Ryan, né? Outras equipes também vêm observando, o Porto, o Zenit e outras equipes também no cenário internacional já vêm observando o craque do Vasco. Aparentemente, essa notícia aí que pega a gente mais de surpresa. O Richarlison deve sair da equipe do Tottenham e muita gente fala, né? Já está falando, né? Pô, o Richarlison é vascaíno, por que não vem pro Vasco? Né, o Richarlison pode fazer aí uma troca aí com o Tottenham. A grande questão é que o Richarlison custa atualmente 20 milhões de euros, tá? Então o Richarlison tem 28 anos, ano que vem completa os 29, e uma troca com o Ryan, né, ou uma negociação com o Ryan, abateria um grande percentual no valor do Ryan, da joia do Vasco. Claro, meu desejo é que seria o Richarlison vir para o Vasco, ser o atacante do Vasco, seria muito bom, desde que essa venda do Ryan, pelo menos, com uma vinda do Richarlison, pelo menos mais 20 milhões de euros, aí estourando 18 milhões de euros para o Vasco da Gama, seria o mínimo a aceitar com a vinda do Richarlison junto, né? Então a gente faria essa troca, basicamente, Ryan vai para lá, Richarlison vem, mais 18 milhões de euros. Seria uma troca realmente interessante para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama precisa de mais reforços, precisa de jogadores prontos já para assumirem a camisa e já desempenhar o papel e já jogarem, né? Então o Richarlison é um grande nome. O rival, ele vem monitorando a situação do Richarlison, eles querem o Richarlison. Então, para mim, a vinda do Richarlison seria justamente se houver a possibilidade dessa troca com o Ryan, mais uma grana envolvida nesse cenário e a vontade do jogador, claro. O Richarlison hoje ganha 4 milhões de libras de salário, então é um valor muito alto, né, nos padrões para o Vasco. A gente não sabe, ele teria que aceitar reduzir bastante o salário dele, mas o Vasco tem o Felipe Coutinho, um jogador que ele admira, já falou em entrevista, então seria um chamativo maior para o Richarlison, sendo Vasco, tendo o Felipe Coutinho. Se o Vasco for campeão então da Copa do Brasil, disputando uma Libertadores na América, aí eu acho que o Vasco entra na briga. Fora isso, eu acho muito difícil o Richarlison vir aqui pro Vasco. A outra notícia também é do Ryan, que ele, como jogador, né, ele fazendo parte aí dos 19 anos, ele tem mais que o dobro de qualquer outro jogador de 19 anos pelo Campeonato Brasileiro. Ele tem 7 gols, enquanto o Ricardo Matias, do Internacional, possui 3 gols, né? Então, muita gente fora do Vasco, né, vem querendo minar a empolgação do torcedor vascaíno, querendo falar que o Ryan é um jogador comum, né? Ou então querendo menosprezar o Ryan. Cara, o Ryan é uma joia que o Vasco tem que cada vez mais lapidar, e o Fernando Diniz vem fazendo isso para deixar ele pronto para entrar num time da Europa e já ser, né, para ser titular, para ser o jogador que vai chegar e resolver os problemas desse time. Ou então agregar soluções, né? E o Fernando Diniz, ele vem trabalhando com o Ryan justamente nessa pegada, vem trazendo muito essa questão da lapidação do Ryan, do desenvolvimento dele, que é muito importante para o atacante do Vasco, justamente para a gente conseguir vendê-lo num valor bem mais alto do que venderia há 3 meses atrás, por exemplo, né? Ele provavelmente sairia 15 milhões de euros, e hoje o Ryan, o Vasco tem recusado proposta de 30, né? Então abaixo de 30 acho que o Ryan não sai do Vasco da Gama. E a preparação para o jogo contra o Palmeiras, né? O Vasco treinou hoje pela manhã no CT Moacir Barbosa. Amanhã ele treina pela manhã e a parte da tarde ele viaja para São Paulo, né? Quarta-feira já é o jogo contra o Palmeiras, né? Pós-jogo o Vasco retorna, né, para treinar justamente quinta-feira, treinar a parte da tarde,
já visando o jogo contra o Vitória em São Januário, que será às 4 da tarde no domingo, tá? Então, o Vasco já está nessa preparação. A gente apenas não sabe ainda quem será o substituto do Cauã Barros, tá? O Hugo Moura é o volante, Cauã Barros está suspenso por cartão, né? No plantel nós temos a opção do Paulinho, temos a opção do Matheus Cocão, temos a opção do Tietê, que está voltando de lesão, a gente provavelmente não será colocado já voltando de lesão, né? Pode ser que seja relacionado, né? E o Thiago Mendes a mesma situação, a gente não sabe ainda em que pé que está essa recuperação do Thiago Mendes e se ele vai ser relacionado ou não. Eu acho da Gama, o que me assusta um pouco no Diniz é que ele pode querer improvisar o Nuno como um segundo volante e colocar o Andrés Gomes ou o DVD ali pela lateral, pelo lado esquerdo do ataque do Vasco. Que eu acho uma maluquice se ele fizer isso, mas não seria uma novidade muito grande não, porque o Fernando Diniz já disse que o Nuno sabe jogar de segundo volante, coisa que eu acho que ele não sabe. Mas vamos esperar para ver qual será a próxima aventura aí no Vasco da Gama, já que muitos jogadores estão se lesionando e o Cauã ele é uma peça central e fundamental nesse Vasco da Gama, que vem desempenhando tão bem, né, nas últimas partidas. A gente não esperava que o Vasco fosse fazer 7 pontos em 9, né, e no jogo contra o Palmeiras a gente vai ver quanto que o Vasco vai conseguir pontuar. Eu acho que o Vasco tem que buscar a vitória em São Paulo, tem que lutar, tem que, mesmo sendo um resultado muito difícil de alcançar, mesmo sendo uma equipe muito complicada de se jogar contra, mas o Vasco não tem nada a perder, na verdade, contra o Palmeiras, né? O Palmeiras a gente entra com um ar meio mais leve, porque realmente o Vasco, o jogo obrigatório que ele tem que ganhar é contra o Vitória em São Januário, né? Em São Paulo, se conseguir pontuar, excelente, se conseguir ganhar, é o mundo dos sonhos, mas se perder também não vai ser terra arrasada. A gente só pede que o Vasco jogue como tem jogado, que jogue bem, desempenhe um bom futebol e que a partir disso o melhor vença. A gente torce para que seja sempre o Vasco da Gama. Beleza? Então as curtinhas são essas de hoje. Uma coisa que eu até venho falar com vocês, eu não vou trazer aqui, ficar trazendo para vocês notícias e notícias e notícias, fazer 3 vídeos por dia para trazer talvez a mesma notícia, uma atualização. O Ryan valia 300, aí depois o Ryan vale 400, depois o Ryan vale 500. Eu acho que isso ilude muito o torcedor. Acho que vejo alguns colegas de YouTube aí que fazem bastante notícia para fazer bastante vídeo, gerar engajamento. Se eu fizesse isso, talvez até mesmo o canal crescesse um pouco mais rápido, mas eu não acho justo isso com o torcedor. Acho que o sentimento de frustração fica muito grande, porque é basicamente a mesma notícia, com a pessoa alterando valores, né? Valores de transição e tudo mais. Então eu acho que é muito melhor a gente fazer vídeos curtos, mas vídeos que o torcedor vascaíno seja bem informado, seja talvez pela correria não consiga acessar sites e tudo mais, mas que vocês consigam ser bem informados e sem precisar fazer um sensacionalismo com notícia, que eu acho desnecessário para o torcedor vascaíno. Beleza? Então as curtinhas de hoje são essas. A gente espera que o Vasco possa treinar bem e vá para São Paulo bem para tentar conseguir uma vitória. Vai ter vídeo aqui do pré-jogo contra o Palmeiras, tá? A gente vai fazer o pré-jogo aqui. E no mais é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Sempre Vasco.